Sejam todos bem-vindos ao perfil do Dor Sem Fronteiras. Eu sou o Dr. Newton Magalhães, eu sou um dos coordenadores desse projeto da pós-graduação. É uma pós-graduação com aulas ao vivo e online para todo o Brasil. E hoje nós vamos falar sobre cefaleia cervicogênica. O nosso convidado de hoje é Adriano Pezolato, um fisioterapeuta especialista em dor musculoesquelética, um grande especialista em clinimetria, em testes diagnósticos, em tratamento de condições musculoesqueléticas, e nós vamos conversar sobre os testes diagnósticos e o que há de evidência também para a parte de tratamento com foco no tratamento intervencionista. Então vamos entrando aqui, vamos colocando as suas dúvidas. Vamos convidar o Dr. Adriano só um momento. Dr. Adriano, seja bem-vindo. Tudo bem? Olá. Tudo Boa bem? noite, Dr. Newton. Um prazer reencontrá-lo aqui nesse espaço digital. O prazer é todo meu. Tudo bem? Sempre muito bom poder conversar contigo. Eu já apresentei um pouquinho você aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse também. Eu sou Adriano, sou fisioterapeuta, eu tenho 25 anos de profissão, fiz o meu mestrado pela USP em Ribeirão Preto, cidade na qual eu moro. Sim. Eu fui para os Estados Unidos, então logo eu me graduei, eu fiz um fellow nos Estados Unidos, na minha área de atuação. Nesses 25 anos, fiz muitas certificações em conceitos de avaliação e tratamento direcionados para dor musculoesquelética. Sim. Fui docente de uma instituição de ensino superior por 12 anos aqui em Ribeirão Preto. E atualmente, não tão atualmente, porque no próximo ano eu completo 10 anos de parceria com uma equipe de médicos aqui da minha cidade. Então, fui convidado para montar um serviço de fisioterapia que está vinculado a esse serviço médico. E durante esse tempo, são 10 anos juntos, mais 6 anos que eu montei uma clínica que fica dentro do Centro Médico aqui em Ribeirão Preto. Minha clínica é a Effective Fisioterapia. Então, sou fisioterapeuta nessa clínica, faço a gestão e lidero uma equipe de fisioterapeutas. Sim, eu tive o prazer de conhecer a sua clínica, né, essa equipe. Aliás, foi um desses cursos que nós nos conhecemos, depois iniciamos essa parceria de trabalho e de amizade que é muito interessante. Então, a cefaleia cervicogênica, Adriana, ela é sempre um desafio na prática clínica, né? E a gente tem a visão da neurologia e a visão das técnicas intervencionistas. É sempre um desafio o diagnóstico, né? Porque existe um overlap, existe sempre uma sobreposição. O paciente, raramente, ele tem só um tipo de cefaleia, né? Então, a maioria dos pacientes na prática clínica, eles têm algum componente de cefaleia tensional, algum componente de enxaqueca, mas a cefaleia cervicogênica ela tem características próprias. Então, ela foi primeiramente descrita em 83 por Jastad, e para tentar diferenciar das outras cefaleias primárias. E um detalhe interessante, né? A cefaleia cervicogênica é uma cefaleia secundária, né? O que muita gente pode confundir. Cefaleia secundária quer dizer, existe alguma coisa, alguma alteração tecidual, alguma condição, né, que contribui na gênese dessa dor, né, dessa condição. Então, a cefaleia que geralmente é unilateral, pelos critérios da Sociedade Internacional de Cefaleia, geralmente ela tem origem na região cervical e se irradia pela região temporal, podendo chegar até a região frontal também. Não tem caráter pulsátil, né? Às vezes tem foto ou
fonofobia, mas não tem náusea ou vômitos, né? Então, pode se confundir aí com algum dos critérios de cefaleia primária, que gera, às vezes, um equívoco, uma confusão entre os clínicos, né? Então, nosso objetivo aqui hoje é organizar o pensamento, né, dos colegas, né, numa trilha diagnóstica, até chegar nas técnicas de intervencionistas para a cefaleia cervicogênica. Então, a cefaleia cervicogênica ela é uma cefaleia, né, unilateral, né, geralmente não muda de lado, né, não tem um tempo certo, mas geralmente os pacientes chegam para a gente com mais de 3 meses, mais de 2 meses de cefaleia, às vezes anos, né? E ela não muda de lado, geralmente é um lado só, né? E ela piora com a movimentação do pescoço, seja flexão, seja rotação, ou com estímulo externo, né? Trigger points, alguma manipulação específica. Eu gostaria que você falasse sobre isso também, né? E ela melhora, né? Uma característica importante dessa cefaleia é que ela melhora com o bloqueio, né, de estruturas cervicais. Então, é uma cefaleia que ela é atribuída a nociceptores aferentes primários dos nervos C1, C2, C3 e também de componentes, né, também trigeminais. Então, essa é uma a patologia, né, a gênese, é a convergência de aferentes primários trigeminais com cervicais superiores, né, C1, C2, C3. Então, esses aferentes primários convergem para o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Então, existe digamos, uma sobreposição, né, de axônios ali naqueles componentes de segunda ordem, né, da via nociceptiva, e isso contribui para a dor referida, contribui para a confusão clínica e também para a confusão do paciente, às vezes em localizar exatamente onde está doendo, de onde está doendo. Então, daí que a dificuldade clínica. Não se tem assim, uma predominância do sexo, ligeiramente no sexo feminino, né, como a maioria das condições de cefaleia, né, e atinge 1 a 4% da população, né? Então, a cefaleia que tem uma condição... estudos populacionais é bastante frequente no nosso meio, e a gente tem que ter critérios claros para diferenciar de cefaleias primárias de outras condições. E aí eu te pergunto, como é que você inicia a abordagem, né, os testes clínicos, né? Eu estava lendo uma revisão recente que foi publicada na Cefalauge em 2019 com o grupo de Amsterdã, um grupo muito... né, e esse grupo fez uma pesquisa com os questionários, né, as mensurações, né, de cefaleias, né, em trabalhos, em trials com cefaleia. Encontraram 11 questionários validados para cefaleia tipo migrânia, alguns para cefaleia migrânia tensional e apenas um tipo de questionário, um tipo de teste para cefaleia cervicogênica, né, que é o teste de flexão-rotação. Eu queria que você falasse daqui a pouco também. Então, com você agora a palavra, como é que você avalia, né, a abordagem inicial, assim, de forma resumida aqui pelo nosso espaço, pelo nosso tempo também, um paciente com suspeita de cefaleia cervicogênica? Dr. Newton, leve em consideração esse critério que você também colocou, esse critério que foi desenvolvido pela Sociedade Internacional de Cefaleia. Então, nós também consideramos cada um desses componentes que vão assistir nosso diagnóstico. Eu queria fazer aqui algumas considerações, porque nós teremos, né, fisioterapeutas que certamente podem se interessar por esse tema e que vão assistir a nossa live. E vamos ter fisioterapeutas com os mais diferentes graus de conhecimento, né? Aqueles que já estão aí na estrada há muito tempo, outros que estão dando ali os seus primeiros passos na profissão. Então, assim, lembrar que a cefaleia cervicogênica e a tensional são as formas de cefaleia que nós, fisioterapeutas, mais vemos em nossas clínicas.
Então, se nós temos essa familiaridade com esses tipos de cefaleia, é importante que estejamos preparados para saber abordar adequadamente esses pacientes. Sim. E quando eu digo abordar adequadamente, eu me refiro a fazer, como você bem colocou, um diagnóstico que seja o mais preciso para que o nosso tratamento ele possa ser bem sucedido, uma vez estabelecido esse diagnóstico. Então, nós vemos, né, com uma certa frequência, pacientes cursando com essas condições em nossa clínica. Eu incluiria, dentro desses critérios que você aqui discriminou, a redução na amplitude de movimento, né? É muito importante. A redução, e nós devemos nos atentar, né, para esse achado clínico. Então, durante o exame físico desse paciente, nós precisamos, né, conduzir um exame de movimento, um exame baseado em movimento, para avaliar se esse paciente ele tem uma perda de mobilidade na cervical, porque você também, quando estava descrevendo ali os critérios, disse que esses pacientes, eles apresentam, pacientes com cefaleia cervicogênica, eles apresentam uma relação temporal com a dor cervical. Uma vez que as estruturas cervicais, elas seriam, né, ou elas são a fonte nociceptiva para esses pacientes. Então, avaliar a amplitude de movimento, e nós fazemos uma avaliação onde quantificamos e qualificamos essas amplitudes. Lembrar que essa avaliação ela deve incluir o movimento crânio-cervical. Nós devemos preconizar a avaliação do movimento crânio-cervical, o movimento de flexão e de extensão da cabeça. Pacientes eles podem apresentar, né, uma restrição de movimento nessas direções. Então, faz-se necessário avaliarmos as amplitudes de movimento. Ainda dentro do exame físico, nós vamos fazer um exame manual, utilizar testes para avaliar a mobilidade segmentar das 3 primeiras articulações, C0, C1, C1, C2 e C2, C3. Então, o fisioterapeuta, ele usa desta ferramenta para poder avaliar a mobilidade nesses segmentos. Então, nós provocamos mecanicamente esse segmento e nós temos 3 objetivos ao fazer essa provocação mecânica. Primeiro, avaliar se há uma alteração de mobilidade naquele segmento. Segundo objetivo, avaliar a complacência ou a consistência tecidual referente ao nível deste segmento. E o terceiro objetivo, que eu considero um dos objetivos mais relevantes quando esses testes eles são feitos, a reprodução da dor cervical e também da cefaleia. Então, perceba, no exame físico, nós já estamos aqui cumprindo 2 funções. A primeira, avaliar a ADM ativa deste paciente, solicitando, né, movimentos da cabeça com relação ao pescoço. Depois nós vamos fazer o teste de mobilidade segmentar. Na sequência, nós vamos realizar uma combinação de movimentos para
estressar, ou seja, provocar mais as facetas desses segmentos. Então, o teste a qual eu me refiro é o teste de extensão-rotação, também chamado de teste de Kemp. Então, nós solicitamos ao paciente que faça uma extensão combinada com uma rotação, né? Pedindo para que ele olhe por cima do seu ombro, como se ele estivesse procurando alguém que está chamando ele pelas costas, né? E o quarto teste é o teste de flexão, rotação, que você já havia mencionado. Isso, solicitar que o paciente, né, permaneça em decúbito dorsal e o examinador leva a cervical para a máxima flexão e depois rodamos a cervical sem perder essa flexão. Começando pelo lado assintomático e depois fazendo a rotação para o lado sintomático. Eu estou fazendo aqui de uma forma muito simplificada, né? Claro que não é exatamente assim. Tem que ser assistido, né, pelo profissional, porque inclusive tem outras peculiaridades, né? Pode precipitar, se o paciente tiver uma aterosclerose na artéria vertebral, nas artérias cervicais, ele pode precipitar outras complicações. Então tem que saber manipular, né? Tem que saber fazer o teste corretamente, a pressão, a força, né? O movimento tem que ser bem feito, né? Me tira uma dúvida assim, bem prática, né? Quando o paciente tem trigger points miofaciais, como é que você faz para diferenciar se a dor é dos trigger points ou facetária, ou porque confunde muito, né? Porque o trigger points tem os pontos ativos, tem os pontos latentes, mas confunde demais. É uma das dúvidas que eu tenho assim na prática, para você saber se a dor vem só do ponto do trigger point, ou se vem das facetas, ou se vem de uma compressão radicular. E a gente acaba levando para o bloqueio para tirar essa dúvida muitas vezes, né? Mas clínica, o exame, do ponto de vista de evidência, testes clínicos com sensibilidade, especificidade para diferenciar, existe? O exame físico, ele requer habilidades do examinador. Então, nós não vamos adquirir uma proficiência para fazer esses testes do dia para a noite. Então, nós vamos precisar de treinamento. Esse treinamento, ele se faz necessário para que venhamos, né, a diminuir as margens de erro que esses testes eles poderiam produzir. Sim. Então, a primeira coisa que nós devemos aqui considerar é saber se o fisioterapeuta ou qualquer outro clínico, né, ele teve um treinamento para poder realizar esses testes. A pessoa não vai aprender a fazer esses testes assistindo vídeo do YouTube. É importante que essa pessoa ela tenha uma vivência, né? Uma regularidade, uma regularidade no uso desses testes, para que ele possa tirar ali as suas conclusões, né, baseado nos resultados que esses testes eles vão produzir. Então, respondendo à sua pergunta, quando nós fazemos esses testes de mobilidade, nós rebatemos o tecido. Nós procuramos levantar o tecido que está cobrindo ali as facetas. Então, nós rebatemos esse tecido medialmente e entramos com os polegares por baixo do tecido. Sim. Então, ao provocar a faceta, né, porque eu estou fazendo um contato direto na faceta, se o paciente ele relata a reprodução dos seus sintomas, se nós recriamos os sintomas do paciente, então isso fala a favor de uma dor facetária, de uma dor articular, porque nós fomos cuidadosos em retirar o tecido no momento em que a faceta ela estava sendo avaliada.
uma vez testado a faceta e o resultado é negativo, ou seja, eu não reproduzo os sintomas do paciente, não percebo, né, nenhuma resistência tecidual, pela experiência, julgo aquele segmento com boa mobilidade, o próximo passo seria testar os músculos, né, por meio de palpação, fazer uma palpação que me permita identificar essas bandas de tensão na musculatura. E utilizando-se do mesmo princípio que nós estamos aplicando para a faceta, nós também vamos buscar reproduzir os sintomas do paciente. Certo. Então, se nós pressionamos um trigger point e questionamos o paciente se aquela pressão, se aquele estímulo produz a sua dor e o paciente diz que não, então é pouco provável que essa dor tenha uma relação muscular, né? Nós não estamos falando, então, de uma causa miofacial. Então, você começa o teste provocativo pela articulação facetária, é isso? Pela faceta. Antes de tentar palpar trigger points. Começo pela faceta. Certo. Eu queria, se você me desse essa oportunidade, falar um pouquinho de um estudo que foi feito em 2014, que teve como objetivo avaliar a acurácia diagnóstica de alguns testes para ajudar a identificar candidatos ao bloqueio. Sim. A minha próxima pergunta para você seria essa. Exatamente isso. Quando é que chega o paciente para você, quando você toma a decisão de prosseguir com a manipulação, né, com as técnicas manuais, ou quando você toma a decisão de indicar um bloqueio, né? Referir o paciente para um colega. Tá. Então vamos lá, ó. Nós estamos numa live cujo tema é o que nós temos de evidência para avaliação e tratamento da cefaleia. Então, eu acho que você há de concordar que a primeira linha de tratamento desses pacientes é conservadora. Sim. Então, o primeiro passo seria encaminhar esse paciente para um tratamento conservador. Antes de aventar ali um procedimento. Mas vamos lá, vamos aqui ser bem realistas. Isso não é o que acontece. Para muito dos casos, né, doutor Newton? Isso não acontece. Porque o paciente que procurou um médico como profissional de primeiro contato, o médico ele vai olhar para o seu arsenal e vai buscar, ou seja, vai tentar retirar deste arsenal algo que ele julga ser útil para tratar a dor daquele paciente. Então, nós não podemos, né, imaginar que todo paciente que dá entrada numa consulta médica com uma cefaleia cervicogênica, ele é encaminhado para um fisioterapeuta, né? Depois nós vamos falar um pouquinho, né, o que nós temos, o que o fisioterapeuta ele tem dentro do seu arsenal, né, para tratar a cefaleia cervicogênica. Mas e o mesmo também, vamos lá, ó, voltando para a nossa realidade, o mesmo acontece quando um paciente com cefaleia cervicogênica ele dá entrada numa clínica, uma clínica de fisioterapia, ou seja, agora é o fisioterapeuta que é o profissional de primeiro contato. Nós não vemos, né, nós não vemos esse encaminhamento do paciente também para o médico intervencionista. Então, seria muito importante, eu acho que nós podemos colocar isso em discussão, seria muito importante que essas duas forças elas pudessem se unir a benefício do paciente, né? Ou seja, o que vocês têm, né, que já foi mostrado, que as evidências já mostraram, ajudar no tratamento da cefaleia cervicogênica e combinar com as intervenções que nós, fisioterapeutas, usamos também no manejo dessa condição.
percebo que essa ainda não é uma realidade, mas quem sabe, né? Aí no futuro a gente possa unir, né, essas duas frentes, Uhum. né, e colocar ali o paciente no centro para que a gente possa poder Mas é isso ajudá-lo. que, mas é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? O projeto Dor Sem Fronteiras é um projeto diferenciado de formação de dor para médicos e outros profissionais da saúde que queiram se aprofundar no estudo da dor, né? Principalmente para médicos, que a gente gosta de ter essa interdisciplinaridade, essa visão, né, do outro profissional, porque muitos colegas médicos sabem tratar a dor bem do ponto de vista intervencionista, mas não sabem fazer uma boa triagem clínica e às vezes acaba levando um paciente para um procedimento que não deveria levar ou não sabe encaminhar adequadamente para um tratamento conservador, né? Então, o Projeto Sem Fronteiras, a gente tem muito cuidado com isso, né? Por isso que você faz parte da nossa equipe de professores, né? De ter que o profissional tem uma visão, né? Uma visão biopsicossocial, né? Como primordial, como imperativo, e também entenda, né, o papel de cada profissional da saúde no manejo dos pacientes com dor, principalmente os pacientes com dor de origem musculoesquelética, que é o que predomina na nossa prática clínica. Então, quando o paciente chega para mim com cefaleia, a gente tenta diferenciar entre cefaleias primárias e cefaleias secundárias. A maioria que chega para mim, como eu sou especialista em dor, são pacientes com dores de difícil controle, né? Já vem de outros profissionais, já vem toda uma trajetória de insucessos terapêuticos. Então, eu procuro diferenciar se existe uma cefaleia crônica diária associada, se existe uma migrânia crônica, né? E muitas vezes a cefaleia cefalogênica vem associado com essas condições. E o paciente com a cefaleia crônica diária, ele muda o padrão daquela cefaleia primária que a originou, né? E aí, às vezes, se sobrepõe a cefaleia cervicogênica e fica uma coisa muito difícil da gente manejar. E nosso objetivo sempre é que o paciente faça movimento, que ele se reabilite. Então, inicialmente, nós tentamos com as medicações, olhamos o padrão de sono também, que é muito importante saber como o paciente dorme, saber o estilo de vida, sua rotina, né? E quando a gente não controla isso entre 4 e 6 semanas, né, a gente pensa em alguma intervenção. Então, nessas 4, 6 semanas, pelo menos na minha prática clínica, obrigatoriamente ele deve procurar um profissional de fisioterapia de sua confiança. Às vezes nós sugerimos alguns profissionais também. Mas às vezes os pacientes têm dificuldade, porque muitos dependem, né, das operadoras de saúde, do que as operadoras oferecem, que muitas vezes não é uma fisioterapia diferenciada, né? Às vezes é só o básico, dentro do básico, e a gente tem essa dificuldade de ter resultados quando a gente trabalha com pacientes de operadoras de saúde. Imagino também que sua realidade é essa, grande parte dos pacientes são assim, né? Mas porque a gente, quando trata paciente com dor crônica, principalmente de origem musculoesquelética, a gente tem 2 pilares, né? Que é movimento, né, e informação, né? Então, isso é fundamental, a gente fazer com que o paciente entenda o que está acontecendo, chegar a um diagnóstico etiológico preciso para que ele possa aderir aos tratamentos, né? E aí os bloqueios ou intervenções, eles são um ponto numa linha de tratamento. E essa linha de tratamento ela é mais com vocês do que às vezes com a gente, né? Então ele pode ir ou não para essas intervenções, né? É muito bom, doutor Newton, ouvir o que você acabou de falar, porque participei recentemente de um podcast, tem acho que um mês e pouco, e foi exatamente isso que eu falei. As duas frentes no tratamento do paciente com dor crônica, independente da região, se é a cabeça, a cervical, a lombar, Sim. o quadril, é educação e tratamento, né? Perdão, educação e movimento. Então, é muito bom poder ouvir o que você fala, entra com uma melodia aqui nos meus ouvidos, né? Por mostrar um alinhamento com aquilo que nós sabemos ser o ideal no tratamento da dor persistente. Sim. Então, quando é que você estava falando desse trabalho, você pode concluir, né? Quando é que você encaminha um paciente para uma intervenção do tipo bloqueio ou algo, quando você percebe que esse paciente não vai se beneficiar das intervenções fisioterapêuticas?
né? Eu vou falar então desse estudo, eu vou procurar ser sucinto na descrição desse estudo e depois eu vou falar um pouquinho da nossa experiência do nosso serviço, Sim. ok? Então, Ok. esse estudo que você deve conhecer, ele teve como objetivo avaliar a acurácia de alguns testes, aqueles que são considerados os testes clássicos, né, para o diagnóstico da cefaleia cervicogênica, esses que eu cheguei a colocar no início aqui da nossa live. Então, esse grupo de pesquisadores, envolvendo fisioterapeutas e médicos, eles avaliaram a acurácia diagnóstica e chegaram à seguinte conclusão, que o exame manual segmentar, né, os fisioterapeutas que vão nos assistir, eles vão saber de qual método aqui que eu estou me referindo, né? São as PAs, são as técnicas de PA, uma pressão póstero-anterior que nós aplicamos ali nas facetas. Então, esse exame manual, combinado com o teste de extensão-rotação e a palpação dos tecidos moles posteriores, quando os 3 testes eles são positivos, a probabilidade do paciente responder ao bloqueio, ela é alta. Então, esse estudo mostrou que fazer um bom exame físico aumenta a chance do paciente ter uma resposta positiva ao bloqueio, e essa resposta positiva, ela garante, né, a satisfação do paciente, garante também a satisfação do próprio médico, porque se esse exame físico ele não é feito previamente, o risco, né, de um insucesso, né, quando o bloqueio ele é feito, acaba por desmotivar tanto o profissional quanto o paciente. Então, esse estudo ele mostrou que quando esses 3 testes eles são positivos, há uma acurácia moderada para que esses pacientes tenham uma boa resposta ao serem submetidos ao bloqueio. E esse mesmo estudo também mostrou que esses mesmos testes eles podem ser utilizados para descartar. Sim. Descartar um problema na cervical que faria com que a resposta do paciente fosse negativa ao bloqueio. Então, esses testes, eles apresentam uma alta sensibilidade, ou seja, eles podem ser usados para descartar a contribuição da cervical na cefaleia, como também apresentar uma alta especificidade, ou seja, ajuda a confirmar a contribuição de estruturas da coluna cervical para a dor do paciente, mostrando ser este indivíduo um candidato em potencial para o bloqueio. E um novo estudo seguindo a mesma linha, a mesma metodologia, foi publicado em 2020, que corrobora com os resultados desse estudo de 2014. Os mesmos testes, né, foram avaliados para sua acurácia e os valores se mostram muito próximos, né, comparado aos valores que foram estabelecidos no estudo de 2014. Então, nós temos 2 estudos que foram muito bem conduzidos metodologicamente, mostrando que esses testes eles não podem faltar no exame físico de pacientes com suspeita de cefaleia cervicogênica. Adicionaria a esse combo, né, esse conjunto de testes, né, o teste de flexão-rotação. Isso. Então, quando esses testes são
positivos, então fala a favor que é uma dor nociceptiva, é isso? Porque Isso. se forem negativos, é um fator preditivo negativo de que ele não vai se beneficiar com as técnicas manipulativas, porque podemos estar diante de uma dor nociplástica ou neuropática. Não, ele não respondeu ao bloqueio, porque esses estudos teve como objetivo triar pacientes para o bloqueio. Isso. Então, se foi negativo, as estruturas cervicais, elas não seriam, elas não estariam contribuindo como nociceptores, né, para a queixa de dor desses pacientes. Sim. Então, é muito importante isso, porque na prática, né, pra gente, nós podemos fazer bloqueio do nervo occipital maior, nervo occipital menor, podemos fazer radiofrequência, podemos fazer desativação de pontos gatilhos, injeções, epidural, com corticoide ou anestésico local. Na região cervical, não gosto de fazer bloqueios com corticoide. Pelo menos com corticoide particulado, não faço, pelo risco de embolias, né? Então, esses pacientes, quando vão para o bloqueio, eles têm na prática clínica, esse bloqueio positivo ele é um fator preditivo para melhorar com a radiofrequência, que seria um outro recurso mais adiante, caso ele não melhore com o bloqueio e as técnicas, né, de fisioterapia. Muito bem, então depois que você determina se esse paciente é um candidato a bloqueio ou não, se esse paciente não é candidato a bloqueio, ele vai ser conduzido com as técnicas manipulativas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as técnicas manuais que você utiliza e que tem evidências, né, de resultado na cefaleia cervicogênica. Então vamos lá, ó. Dentro de um trabalho de equipe, esse estudo mostrou que o fisioterapeuta ele tem um papel em assistir o diagnóstico da cefaleia cervicogênica para selecionar os pacientes em potencial para o bloqueio, dentro de um trabalho de equipe. Agora vamos pensar, são poucos os fisioterapeutas que vivem essa realidade, que não tem, eles não têm essa prática, essa experiência em trabalhar diretamente com outro profissional, referindo-se a um trabalho feito no mesmo local, onde há uma comunicação contínua entre esses profissionais. Se um paciente ele dá entrada, agora vamos falar numa outra situação. Se o paciente ele dá entrada, né, para um fisioterapeuta que, ao fazer a avaliação, constata que o paciente tem uma cefaleia cervicogênica, as intervenções hoje, né, que se mostram mais recomendadas para o tratamento desse paciente, terapia manual combinada ao exercício terapêutico com foco no controle motor. Sim. Então, é o que nós temos hoje de melhor. Tá? Quando eu falo hoje, é porque estas intervenções elas estão em uso, né, no mundo todo no tratamento de pacientes nessa condição. Mas esse estudo que mostrou que a combinação dessas intervenções se mostrou muito efetiva no controle da intensidade e frequência dos sintomas em longo prazo, e aqui quando eu falo em longo prazo, é que esses pacientes foram acompanhados por um ano, é um estudo que ele está completando no próximo ano 20 anos. Então, ele vai fazer aniversário de 20 anos. Então, nós temos já duas décadas de evidências que a terapia manual, quando associada ao exercício terapêutico, ela se mostra efetiva no tratamento da cefaleia cervicogênica. Mais uma pergunta, Adriano. Esses pacientes que têm
chegam para a gente já com 5 anos de dor, às vezes 8 anos ou mais, eles têm certamente sensibilização central, né, pela condição crônica. Em quanto tempo esses pacientes apresentam resposta? Porque são pacientes mais difíceis devido à mudança, né, nos neurônios de segunda ordem, de terceira ordem e nas áreas de associação a nível cortical, né? Então, quanto tempo você consegue dar um resultado assim, na qualidade de vida e no alívio da dor nesses pacientes com as técnicas manuais? A sua pergunta se refere a pacientes com dor nociplástica? Não, com dor nociceptiva. Você fala cervicogênica, né? Crônica, né? Então, o tempo... Você falou cervicogênica e sensibilização central, né? Vou falar que o tempo em média. O tempo em média seria de 2 a 3 meses. Sim. Então, 2 a 3 meses. Um paciente que tem como mecanismo de dor a nocicepção, né? O mecanismo de dor ativa. Porque o paciente com dor nociplástica, aquele paciente que ele vai transitar de uma dor nociceptiva para uma dor nociplástica, nos falta dados, né, de saber qual a duração ideal do tratamento desses pacientes. O que nós sabemos, aí intuitivamente, que esses pacientes eles requerem mais tempo, porque nós vamos ter muitos fatores psicossociais influenciando aquela condição. Sem falar nas alterações no processamento nociceptivo que encontra-se alterado nesses pacientes. Então, nós vamos precisar de mais tempo. Na clínica, nós vemos pacientes com dor mista. Então, são pacientes que, pelo tempo, né, o tempo de sintomas, eles acabaram desenvolvendo também fenômenos de hipersensibilização. Então, a classificação desses pacientes seria uma classificação de dor mista, o que torna ainda mais desafiador o tratamento dos pacientes. A cefaleia cervicogênica, ela, diferentemente de outras cefaleias, de cefaleias primárias, ela tende a persistir, né? Ela não melhora tão rápido, ela tem uma recorrência, o paciente ele geralmente é uma condição crônica, que gera mais dificuldade. Do ponto de vista de técnicas intervencionistas, o que nós fazemos com muita frequência, obviamente, são os bloqueios de nervos. E quando o paciente não melhora adequadamente, faz o bloqueio, vai para a fisioterapia, volta com 4 semanas, 6 semanas, sem a melhora esperada, então, e não está dando resultado, então a gente pensa em fazer a radiofrequência, né? Um trabalho feito na Índia recentemente, eles fizeram uma revisão sistemática com 6.000, essa revisão incluía 6.000 artigos, selecionaram 123 artigos, né? Era o Dr. Kuma, foi publicado na revista coreana de anestesiologia, agora em 2019. Então, um trabalho de uma revisão sistemática mostrando as técnicas intervencionistas para o resultado das técnicas intervencionistas para a cefaleia cervicogênica. Então, tem muito trabalho com qualidade ruim. Então, de 6.484 trabalhos, eles selecionaram 130 para analisar. Destes, selecionaram apenas 23 que preenchiam os critérios de inclusão, né? E esses trabalhos envolviam todos os trabalhos, mais de 5.000 pacientes. Nesses trabalhos, as evidências são muito fortes para a radiofrequência, a radiofrequência convencional, e o que está crescendo mais recentemente é o emprego da radiofrequência pulsátil. E no início, né, dessa nova modalidade de radiofrequência, nós pensávamos, e pelo menos era mais indicado para usar em gânglios, né? Mas de mais ou menos uma década para cá, a radiofrequência pulsátil ela tem sido utilizada também em nervos periféricos, como o nervo occipital maior, principalmente nessa condição de cefaleia cervicogênica. A diferença da radiofrequência pulsátil para a radiofrequência convencional são nos efeitos colaterais, né? A radiofrequência pulsátil ela só
chega numa temperatura de 42 graus. Então, ela não provoca lesão do nervo, né? Então, não provoca efeitos colaterais. Às vezes o paciente fica com desestesia ou às vezes até com uma dor neuropática após a radiofrequência convencional. Então, a radiofrequência pulsátil, a radiofrequência refrigerada, né? Não só nos nervos periféricos, mas também no gânglio de C2, nos ramos mediais de C1, C2, C3, são que nós temos de melhor evidência científica de alívio da dor a longo prazo. Então, na média, são 8 meses a 2 anos de alívio persistente da dor nesses casos. Claro que vários outros fatores têm que ser controlados também, condições, né, condições psicossociais, sono, né, atividade física, enfim, um estilo de vida saudável deve ser perseguido nesses pacientes. Então, isso é o que nós temos de melhor evidência para os pacientes com cefaleia cervicogênica. Além das radiofrequências, em casos extremos, quando o paciente evolui para uma condição mais crônica e com características neuropáticas, né, como a neuralgia occipital, a gente pode, em alguns casos, fazer uma estimulação do nervo occipital maior, uma neuromodulação com um estimulador, né, estimulador epidural, né, o Spinal Cord Stimulation, ou estimulador de nervo periférico. É a mesma tecnologia que nós utilizamos na coluna, a gente coloca um nervo occipital maior com gerador de pulso, mas são casos mais extremos. Mas na prática, né, o que nós fazemos, e que tem muita evidência também, são os bloqueios de nervos, bloqueios de pontos gatilhos com anestésico, e nos casos mais refratários, as radiofrequências com convencional e radiofrequência pulsátil. Então, eu queria agora deixar você à vontade para as considerações finais e vamos também responder algumas perguntas aqui que os nossos participantes já colocaram. Já tem uma pergunta feita aqui, mas a gente pode abrir para algumas perguntas para o público ficar à vontade para a gente responder. Certo? Eu venho acompanhando as pesquisas nessa área e o que você disse a respeito da radiofrequência pulsada, eu tenho conhecimento, ainda não estou ciente se ela vem sendo empregada aqui no nosso serviço. Eu vou até comentar, vou até conversar, né, com o Dr. Scaff, né, nosso conhecido, se ele vem utilizando a radiofrequência pulsada no tratamento da cefaleia cervicogênica. A radiofrequência convencional, isso já é utilizado há muito tempo, né, aqui no nosso serviço. Esses pacientes que são submetidos à radiofrequência, eles são encaminhados, como todos os outros pacientes que fazem os mais diversos procedimentos aqui na clínica, são encaminhados para a nossa equipe, para que eles possam ser avaliados e depois orientados, né, como proceder pós-procedimento. Eu queria fazer uma consideração a respeito do procedimento. A radiofrequência pulsada, como você bem colocou, parece ter aí uma técnica promissora. Sim. É uma técnica promissora aí no tratamento desses pacientes. Mas falando na radiofrequência convencional, essa que vai interromper essa aferência a partir da lesão, né, provocada ali no nervo occipital. Esses pacientes, eles não estão sendo tratados para a sua causa. Então, lembrando que na cefaleia cervicogênica, a causa dos sintomas está em estruturas cervicais. Então, faz-se mandatório esses pacientes serem vistos por um fisioterapeuta para que ele possa identificar as alterações, as disfunções musculoesqueléticas que acompanham pacientes com esse tipo de cefaleia. Porque
uma vez regenerado esse nervo, quando ocorrer uma reinervação, a causa, ela continua. Então, a causa dos sintomas, ela não foi tratada, ela se mantém silenciada, e esse paciente, depois de alguns meses, ele pode voltar a ter os sintomas. Então, lá na clínica, muitos pacientes que responderam bem ao bloqueio e à radiofrequência, no exame físico, nós identificamos alterações na amplitude de movimento, pacientes que apresentavam rigidez, pacientes com déficits de mobilidade, principalmente nas primeiras articulações da cervical alta. Então, esses pacientes, eles foram tratados para essas disfunções e orientados a fazer um programa domiciliar, porque nós sabemos que esse programa de exercícios ou esse programa de autotratamento, ele se faz fundamental para o controle desses sintomas em médio e longo prazo. Então, acho que... Sim, sem dúvida, Adriano. A gente, na visão da neurocirurgia funcional, a gente sempre faz as intervenções para o paciente reabilitar, né? Então, seja o bloqueio, seja a radiofrequência, eles são intervenções, eles são pontos numa linha de tratamento que o paciente deve seguir. Alguns não seguem por condições diversas, né? Condições financeiras, condições de trabalho, enfim. Mas aqueles que seguem a linha de tratamento e têm acesso a uma boa fisioterapia, uma boa técnica, um bom profissional, assim como você, eles têm um resultado excepcional. Agora, eles não podem parar. Né? Não podem parar de movimentar, não podem parar de fazer atividade física. Essa é a mensagem final aqui da nossa live. Existem evidências, sim, do ponto de vista de testes diagnósticos de acurácia, para sabermos de onde vem exatamente a origem da dor desses pacientes, para ajudar a diferenciar de cefaleias primárias ou de outras cefaleias concomitantes que esses pacientes possam, porventura, apresentar. E existe também evidências para as técnicas intervencionistas para estes pacientes, né, para melhorar essa condição dolorosa. Mas entendendo que são pontos, né, são intervenções numa linha de tratamento. E o paciente precisa entender isso, né, quando ele entende o que está acontecendo com ele, quando ele recebe um diagnóstico preciso, quando a gente explica bem e ele toma consciência do problema, ele tem uma maior probabilidade de aderir aos tratamentos propostos, né, sejam as terapias manuais, sejam as técnicas intervencionistas. Muitos pacientes tendem a ser imediatistas, ansiosos, muitos têm componentes, né, assim, de ansiedade extremos, né, o que chamamos também de neurotização, né, são pacientes que têm dificuldades de manter-se, né, nesse tratamento contínuo, 2, 3 meses, 4 meses, às vezes bem mais, mas os que conseguem entender isso, captar essa mensagem e seguir as orientações que a gente propõe, eles têm um resultado assim, muito satisfatório, né? Então, eu gostaria de agradecer muito aqui a sua presença, né, no projeto do Sem Fronteiras, e ter você como nosso colaborador, como nosso professor. É um diferencial, né, desse projeto, ter você aqui conosco, nas nossas aulas. Eu espero contar com você no ano 2024 também, né, aqui nesse projeto, que tende a crescer. Lembrando também que você tem aí o seu próprio curso de avaliação musculoesquelética, já muito bem consolidado também, que é uma oportunidade tanto para médicos como fisioterapeutas. O curso é mais direcionado para fisioterapeutas, mas como médico também eu já fiz um curso muito bom, vale muito a pena, recomendado também, né? E nós queremos deixar aqui que as pessoas que tenham dúvidas podem mandar no direct, tanto para o seu direct como aqui para o direct do Sem Fronteiras, que nós vamos ter o maior prazer de responder com mais calma, com mais tranquilidade, né? E fiquem à vontade para nos perguntar. Sim. E, doutor Nilton, receba meus agradecimentos aí pelo convite que você me fez, né, para esse bate-papo. Foi muito, muito proveitoso, né? Tenho certeza que muitos que assistiram e que irão nos assistir, eles vão se beneficiar de todo esse conteúdo, né, que nós conseguimos produzir
nessa nossa conversa aqui, que me deixou assim, muito realizado. Pode contar comigo aí para continuar compondo a sua equipe aí de professores. Tem sido, para mim, tem sido uma realização poder levar alguma contribuição na Sim, formação aí dos seus alunos. sim. Muito obrigado. Então, até a Obrigado próxima. também. Até a próxima.